Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. Nosso assunto de hoje continua, modais de transporte, a parte 2. Então, nessa segunda parte, iniciaremos pelo modal de transporte ferroviário. Entre 1870 e 1930, as ferrovias brasileiras eram fonte de escoamento, de produtos agrícolas, principalmente o café, do interior do país para os portos, onde são exportadas as cargas. Os investimentos eram privados e independentes. Então, isso tornou o que nós temos hoje de malha viária muito pequeno e, às vezes, inviável pelo quesito dessas bitolas. O que é a bitola? A bitola é o desenho do trilho. Então, se você cortar um pedaço do trilho, você vai olhar, ele é assim. O que é o desenho diferente? São o tamanho daqui para cá é a bitola. Então é onde a roda vai ficar em cima. O que acontece? Tem lugares que essa bitola ela é pequena, em outros lugares que ela é maior. Então a roda do trem ela tem que encaixar sobre essa bitola. E isso é o que dá o problema desses transportes. Então ele não encaixa. O trem consegue ir, por exemplo, de Goiás até Belo Horizonte, mas não consegue ir de Belo Horizonte para o porto. E isso é grave. Então acaba que muitas das ferrovias brasileiras não conseguem fazer o escoamento direto até o porto. Então, a distância e a densidade do tráfego são fatores determinantes para a viabilização da ferrovia. O parâmetro internacional é destinar lotes de mercadorias a distância que excede 500 km. Então, é para longas distâncias. Para vocês terem uma ideia, um trem pode comportar o equivalente a 200, 300 carretas. Um trem. Então, afirma-se que esse modal, por excelência, é para grandes volumes de cargas. É usado no Brasil? Claro que é. Mineradores utilizam. Mas, como estava escrito anteriormente, são independentes. A Uzi Minas usa a própria ferrovia para levar cargas de Ipatinga até outras de suas unidades. Então, até Cubatão, outras unidades da própria Uzi Minas. Outro ponto que é necessário considerarmos é que a maioria das vezes o tempo de viagem é irregular quando se demora para fazer a formação, a composição dos vagões entre si, tempos de paradas no percurso, transferências de bitolas, que é aquilo que eu falei anteriormente, são problema grave, eu tenho que transferir toda a minha carga de um trem para outro, ou tenho que trocar as rodas, e isso não é possível. A conjugação desses fatores, então, e a nossa visão imediatista acabou que desmontou a maioria das nossas linhas locais foram desmontadas e viraram sucata para construção de rodovias, que é um modal de transporte muito mais caro. Então vamos ver as vantagens. Capacidade para transportar grandes lotes, fretes baixos e crescentes de acordo com o volume transportado. É barato transportar por trem. Baixo custo energético, um vagão, uma locomotiva puxa 200, 300 vagões, o que seria equivalente a 300 carretas. Então o consumo de uma locomotiva é muito menor do que de 300 carretas. Se eu pensar em tudo, claro. Pneu, óleo,
combustível, tudo. Prover estoques em trânsito. O que é estoque em trânsito? Eu posso ter 13 mil toneladas de carga que está em trânsito dentro dos vagões. Então isso é estoque em trânsito. E as desvantagens? O tempo de viagem é demorado, custo elevado quando há necessidade de transbordo. O que é transbordo? É trocar um vagão para outro. Dependente da disponibilidade de material rodante, baixa flexibilidade de rotas e alta exposição a furtos. Em alguns tipos de carga, né, claro. Porque o trem, ele anda devagar. Então é fácil, alguém pode ir correndo, né, subir no vagão e roubar alguma coisa. Mas como os transportes via ferroviário são grandes volumes, então minérios, esse tipo de coisa, grãos que é transportado. A malha ferroviária brasileira, para vocês terem uma ideia, é essa aqui. Então é só isso. Só isso. Essa daqui é a malha da Europa inteira. E essa daqui é a malha dos Estados Unidos. Então vejam que nos Estados Unidos parece o nosso sistema circulatório. Toda cidade tem um trem passando por ela. E isso por quê? Porque é muito mais barato. E foi feito, né? Lembra da visão imediatista, né? Eles já pensaram isso lá atrás. E foram aumentando a malha, aumentando. Então o trem é um dos principais transportes americanos. Enquanto que no Brasil, olha o tamanho da malha. São algumas, dá para contar quantas ferrovias tem ali. E na Europa também não são muitas ramificações, mas também é um transporte muito usado. Inclusive para passageiros, né, que são os trem-bala. Agora a gente entra no transporte rodoviário. A gente pode afirmar que o transporte rodoviário no Brasil começou em 1926, com a primeira rodovia Rio-São Paulo, que era a única pavimentada. E depois foram construindo mais e trazendo mais visibilidade, né, e mais possibilidades desses transportes. É um meio muito simples e eficiente. Então ele é simples e eficiente em um determinado nível. A única exigência é que tenha rodovia. Então ele é fácil. Onde tiver rodovia tem transporte rodoviário. Porém, tem um elevado consumo de combustível, que é tonelada de óleo diesel por quilômetro transportado. Esse daqui é a unidade de medida pelo transporte rodoviário como um todo. Tonelada de óleo diesel por quilômetro transportado. Para vocês terem uma ideia, uma carreta chega a fazer, dependendo do local e a carga, 1 km por litro. Então, 1 km por litro de diesel. É muito consumo. E dependendo, pode fazer até menos que isso. Então, vejam quanto combustível gasta para uma viagem. Os estudos internacionais comprovam que em distâncias superiores a 500 km, ele é antieconômico. Por quê? Porque, imagina, 500 km, se for aquela carreta que está fazendo 1 km por litro, vai gastar 500 litros de diesel. Vezes R$3, estou chutando, viu? R$1.500 só de combustível para uma viagem de 500 km. Então, R$1.500 só de combustível, fora o restante, pneu e tudo mais. Agora, é indicado para distribuição urbana, com certeza. Então, vamos ver as vantagens e desvantagens. Vantagem: maior disponibilidade de vias, todos os lugares têm uma rodovia, tem uma rua, possibilidade do serviço porta a porta, entrega na casa do cliente, embarques e partidas rápidos,
parou o caminhão, carregou e vai embora. Favorece embarque de pequenos lotes. Facilidade de substituição do veículo em caso de uma quebra ou acidente. Se for só a quebra, é possível levantar a carga, a carreta, tirar o cavalo, que o cavalo é esse daqui é o cavalo e isso aqui é a carreta. Então esse aqui é o cavalo, que é a cabine, e aonde vai a carga e a carreta. Então você tira o cavalo, engata outro e vai embora. Então maior rapidez de entrega e desvantagens. Principal, custo e capacidade. O custo é muito alto e a capacidade é muito baixa. Um bitrem desse aqui pode transportar em torno de 20 toneladas. 20 mil quilos. Que é muito pouco. É muito pouco. Faz a conta, um trem que consegue transportar 200 caminhões, então vamos pôr 200, então daria 2.000 toneladas pelo menos. Então é uma grande diferença. Na época de safra tem o problema de congestionamentos, desgaste prematuro da infraestrutura rodoviária. Por quê? Quanto mais pesado for o caminhão, quanto mais estiverem rodando, mais eles vão afundar o asfalto e mais vai ter buraco e mais vai estragar. É o desgaste mesmo. Como é que é a nossa malha rodoviária? Olha, eu tenho rodovias federais, estaduais e municipais. Pavimentada são as asfaltadas e não pavimentadas são as de terra. Nas rodovias federais ainda há, para vocês terem uma ideia, 20% da malha não pavimentada. Esse ano deu uma diminuída porque uma grande rodovia foi asfaltada. As estaduais, metade são de terra. E as municipais, quase 100% são de terra. Então veja que não apesar de parecer, né, nossa malha rodoviária não é boa. Então quando olhamos aqui a conta final, 90% de toda a malha rodoviária brasileira é de terra, é não pavimentada. Então isso daí aumenta muito também o custo de transporte, porque o caminhão que anda numa rodovia, o frete é um preço X. O caminhão que tem que andar em estradas de terra, o preço vai ser X mais Y. Aqui os exemplos para vocês conhecerem os veículos. Então, o veículo de carga urbana é um caminhão pequenininho. O toco é que tem um eixo só. O truque tem 2 eixos. Cavalo mecânico. Esse daqui é o cavalo, tá vendo? É a carreta. Isso daqui chama cavalo. E essa parte aqui chama-se carreta. O cavalo mecânico trucado é quando tem 2 eixos atrás. Aí depois vem carreta de 2 eixos, que é olhando aqui, carreta de 2 eixos, carreta de 3 eixos, cavalo trucado, que são 2, tá vendo? O bitrem, que é esse daqui é ligado nesse, e aqui é 2 eixos, e o rodotrem, que são 2 carretas ligadas na outra, então elas são independentes. Essa de trás pode ser desacoplada, que ela continua em pé. Essa daqui não pode ser desacoplada, que ela não tem onde. Ela tem que apoiar num pezinho. Aí faz um pezinho assim, para ela apoiar. Então esses aqui são os tipos de carretas e caminhões de transporte rodoviário. Aí agora o aeroviário, que é o mais rápido, com certeza, mas é mais caro, né? Então, serviços regulares que ele tem são linhas nacionais ou internacionais de passageiro e carga, que saem em horários corretos. Serviços regionais são de âmbitos regional, tanto para passageiros e cargas, que atendem cidades menores.
fora dos eixos das capitais. E os serviços gerais são os táxis aéreos, publicidade, pulverização de plantações, fotografias e por aí vai. Então esses são os serviços aeroviários. Então o aeroviário comercial no Brasil começou em 1927 com a Varig. E depois, né, à medida que foram melhorando os transportes, as empresas foram se especializando em apenas transportes de cargas. Então é muito rápido a entrega, é seguro, mas o preço de custo é muito mais alto, porque o avião ele não consegue carregar muito peso. Então o preço por tonelada é muito mais alto, por quilo, né? Então, vantagens: velocidade, eficiência e confiabilidade. O avião não vai ser roubado no céu. Competitividade, porque a frequência dos voos permite alto giro de estoque, toda hora está saindo um avião no chão. Manuseios altamente mecanizados, pouca gente põe a mão na mercadoria. Atinge regiões inacessíveis a outros modais. O avião pode pousar numa ilha. E desvantagem: menor capacidade de peso e volume, não atende aos granéis. O que é granéis? Pouca carga, né? E grãos, né? Soja, milho, são grãos. Custo de capital e frete muito alto. O preço de um avião é muito mais alto do que o preço de uma carreta. E fortes restrições a cargas perigosas. Então eu não posso transportar cargas que são consideradas perigosas. Outra coisa também aqui, de regiões, tem que pensar também em helicópteros, tá bom? O helicóptero pode pousar em áreas que outros veículos não conseguem atingir. Agora o duto viário, que é para transportes de granéis por gravidade ou pressão mecânica. Então ele pode transportar por gravidade, ou seja, de um lugar mais alto para o mais baixo, ou empurrado por um motor. Então, nos países desenvolvidos, a transferência de mercadorias representa uma grande parcela do transporte de granéis líquidos e sólidos em polpa ou grãos. Então, grãos, polpas de frutas ou algum outro tipo de alimento e líquidos, né? O que é o líquido? O principal líquido. E o gases também. Líquidos. O petróleo, óleos e os gases também, né? São muito bons, muito fáceis de transportar. Então os dutos, eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. No caso dos gasodutos, eles transportam os gases. Qual que é a diferença de um transporte desse tipo, né? Principal. Aqui o exemplo do gasoduto Brasil-Bolívia é que é frequência. Nunca para de chegar a mercadoria. E tem uma, a gente vai ver vantagens e desvantagens já, mas a frequência é constante. Então, o oleoduto foi implantado pela Petrobras e transporta, através de bombeamento do óleo, a grande distância e também esse esquema, sem parar. Aí um exemplo de oleoduto, sempre passa por cima de rios e canais para não ter perigo de vazamento. Minerodutos são transportes de minérios entre regiões e usinas. E qual que é uma diferença bacana? O minério, geralmente, minério de ferro, por exemplo, ele é pego em montanhas, então ele desce por gravidade. Vai jogando ali naqueles canos e ele vai chegando lá nas mineradoras. Ou pode ser impulsionado por jato d'água. Usa-se a água para carregar os grãos de minério. Vamos ver a matriz nossa de cargas. Então, o ferroviário em 1.000 milhões por unidade. Então, o rodoviário nosso é 61% do Brasil é rodoviário. Ferroviário 20%, aquaviário 13%, dutoviário 4% e aeroviário menos de 0,5%.
no Brasil. Agora veja em comparação com outros países. O ferroviário nos Estados Unidos é metade, na Alemanha é metade, na França metade, na Rússia é maioria. E o rodoviário em todos eles, exceto na França, é o menor. Por quê? Porque é mais caro. E uma coisa também é você transportar num país que é menor do que São Paulo, né? Que é a França. Você usar rodoviário lá é muito próximo, não é? Então, aí o gráfico, para vocês terem uma ideia do tamanho do rodoviário no Brasil, por isso que nós estamos à mercê, né, dos caminhões. E agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos interessantes, né, sobre a logística de grandes atividades. Isso daqui é o transporte de um avião, que é o Airbus A380. É um avião de carga e passageiro. Para vocês verem como é que é a logística de produção e transporte de um avião desse. Olha só o tamanho dessa carga. Então é um tipo de carga extremamente difícil, que tem que ser muito elaborada pelo transporte. É produzido em um local e montado em outro. Aqui para vocês terem uma ideia do tamanho, o tamanho de um carro e o tamanho do Airbus. Sem estar montado, hein? Só as peças. Aí algumas peças. Olha só o tamanho de uma carreta bem grande. E o tamanho de uma parte do avião. E é transporte marítimo, terrestre. Agora já na montagem do avião. Aí ele terminando de montar. É o maior avião de carga do mundo hoje, em atividade, normalmente. Tá bom? Então, essa foi a nossa apresentação de hoje, terminando modais de transporte. Reveja o material e faça uma atividade no prazo. Um abraço, até a próxima.